Nós vamos hoje expor o texto do Evangelho de João, capítulo 15, os versículos de 1 a 11. Nós vamos fazer essa leitura e vamos voltar, imagino que várias vezes, a alguns desses versículos para podermos retirar o máximo da mensagem dada pelo Senhor Jesus Cristo e escrita pelo apóstolo João. O texto bíblico diz assim, João, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam-o no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O texto de João é um texto de alguém que testemunhou todas as palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Ele deve ter sido escrito já perto do fim da vida do apóstolo João e é interessante porque ele é cheio de sermões, de mensagens extensas do Senhor Jesus Cristo, o que mostra duas coisas. A primeira é o quanto essa mensagem impactou o coração do apóstolo João, como também a revelação, a inspiração do Espírito Santo de Deus, que trouxe detalhes maravilhosos, revelados aqui neste evangelho, que é um evangelho que tem muita coisa que os outros evangelhos não falam, assim também como os outros evangelhos tratam de coisas que não estão nesse evangelho. Ele vem para trazer ainda mais riqueza de conhecimento em relação ao Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele fez e imagino que principalmente tudo aquilo que Ele disse, que as mensagens são maravilhosas e profundas. Essa é uma das mensagens que é exclusiva desse evangelho, e o alvo desse evangelho, o propósito que João tinha, está escrito lá em João no capítulo 20, versículo 31, quando ele diz que tudo que foi escrito foi para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse alvo ele tem sido alcançado em centenas, milhares de vidas ao redor do mundo e nessa noite nós vamos nos debruçar nesse texto que é uma parábola do Senhor Jesus Cristo, é uma figura que a Escritura Sagrada traz, que o Senhor Jesus Cristo falou, para tentar revelar aquilo que tem a ver com o relacionamento com Ele, pelo menos até o versículo 11, e até alguns versículos após, que numa outra oportunidade nós vamos
também expor, o Senhor Jesus Cristo fala desse relacionamento e da profundidade dos resultados desse relacionamento com Ele. Claro que, como todas as parábolas, nós não podemos pegar todos os detalhes, por exemplo, aqui da agricultura para tentar trazer mensagens, mas o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui objetivamente é de relacionamento. E eu queria pegar 3 palavras desse texto que, durante a leitura e o estudo desse texto, se tornaram palavras-chave para a compreensão desse texto. As palavras são frutos, claro, né? Você está falando, eu sou a videira verdadeira, então os frutos que ele vai expondo aqui, a palavra de Deus, né? A própria palavra, a própria mensagem que ele trouxe, e a ideia de permanecer. Então, o Senhor Jesus Cristo começa este capítulo falando, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Essa é a figura. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a videira, só que não é qualquer videira, Ele é a videira verdadeira, e Deus, o Pai, é o agricultor, é aquele que cuida para que essa videira possa produzir, possa crescer, possa florescer por causa dos ramos que foram enxertados nela. Na parte B do versículo 2, ele diz que Deus faz o seguinte, todo o que dá fruto, na parte B do texto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Todo o ramo, todo o galho que, estando em Jesus Cristo, dá fruto, o Senhor Deus vem e limpa para que esse galho dê mais fruto ainda. Ao mesmo tempo, antes, até começando a mensagem, no versículo 2, ele fala que todo ramo também que não dá fruto, ele o corta. A ideia é de que nós estamos ligados ao Senhor Jesus. Essa é a ideia principal. E estar ligado ao Senhor Jesus Cristo é aquilo que deve ficar marcado no nosso coração, porque nós podemos fazer uma confusão nesse sentido. A igreja, ela é uma manifestação visível da presença do corpo de Cristo, da presença de Cristo aqui na terra, mas ela é uma manifestação também com os seus limites. Todo aquele que está ligado a Cristo está ligado à igreja, a igreja que nós olhamos como igreja militante, a igreja aqui na terra. Mas o contrário disso não é verdade se nós chegarmos a afirmar que todo aquele que está ligado à igreja está ligado a Cristo. Por isso que nós entendemos que que a igreja é uma manifestação limitada. Quando o Senhor Jesus fala que eu sou a videira e vós os ramos, nós estamos ligados a Cristo. Todo aquele que está ligado a Cristo vai dar frutos. Todo aquele que está ligado a Cristo vai ser também trabalhado pelo Pai. O próprio Deus vai limpar, vai podar, para que este que está ligado a Cristo dê ainda mais fruto. Só que alguns estão aparentemente ligados a Cristo, fazem parte de alguma igreja, mas infelizmente não dá fruto nenhum. Pessoas que foram recebidos no corpo de Cristo, na igreja, receberam a água do batismo, participaram dos sacramentos, alguns se tornaram líderes da igreja, alguns se tornaram até pastores, mas nunca estiveram ligados a Cristo. Aparentemente estavam ligados ao Mestre, mas os frutos, a ausência deles era a denúncia de que eles não estavam ligados à videira.
A igreja, ela é tentada diariamente a produzir frutos que não vêm da videira que é Jesus Cristo. É fácil a gente perguntar num auditório a todas as pessoas assim, quantos aqui buscam a Deus, leem a palavra e oram diariamente, e encontrar algumas pessoas, em alguns lugares até a maioria, que não buscam a Deus. E como frutificar se estando no seio da igreja não está ligado a Cristo, não frutifica, não recebe dele a seiva, não recebe dele a vida de Cristo? Porque é isso que acontece com todo aquele que está ligado a Cristo. Esse vai frutificar naturalmente. Todo aquele que está ligado a Cristo não precisa se preocupar com testemunho, no sentido de que esse testemunho, esse fruto, ele virá naturalmente por causa de Cristo. Todo aquele também que não está ligado a Cristo vai se preocupar com isso, com o parecer da videira, mas não é. Talvez grampeando alguns frutos para poder apresentar alguma coisa para as pessoas, algum tipo de santidade que seja produzida pelo braço, mas não produzida pela presença de Deus. Por isso, frutos é a palavra primeira que nós vemos aqui, porque estamos falando de videira e dessa obra de Deus. Nos versículos 4 e 5, nós lemos assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como também não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em Cristo, a videira verdadeira, existe a verdade que é passada a todos os ramos, e esses ramos passam a frutificar naturalmente por causa do alimento que vem do caule, da planta principal, que é o Senhor Jesus. O versículo 8, nós lemos assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Essa ideia de que Deus é glorificado nisto é a ideia de que Deus é glorificado em que demos muitos frutos. Por quê? Porque quando damos muitos frutos, nós não temos outra pessoa a quem olhar, a quem atribuir essa frutificação, senão àquele que nos limpou, àquele que trabalhou em nós para que nós dessemos muitos frutos, que é Deus. Deus é glorificado nisso. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, por qualquer fruto que eu possa dar, porque eu sei, como diz o versículo 5, no final, sem Ti nada eu poderia fazer. Não há nada que nós possamos fazer sem Cristo, a não ser provarmos do peso da sua mão sobre nós, se nós não frutificamos, ou o peso da mão do próprio Deus, quando não damos verdadeiramente frutos. O versículo 6 diz isso: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. O destino natural de um ramo estéril, infrutífero, é o fogo, mostrando que o juízo de Deus vai ser efetivo sobre todo aquele que quer viver uma vida de aparências no meio da igreja. Nosso coração precisa ser despertado diariamente a buscar a Deus, a andar com Deus.
E o Senhor, que é o Deus, o Senhor da igreja, Ele mesmo pessoalmente trabalhará a nossa vida. Quantas lutas nós não já passamos? Em alguns momentos até nós fraquejamos na nossa caminhada e o Senhor nos trouxe alguma tribulação, alguma luta, alguma coisa que nos fez voltar e chegar aos pés dEle para buscá-lo, porque é disso que nós precisamos. Tudo que nós precisamos diariamente é do Senhor. Todo o restante pode ser dispensado. Se nós deixamos tudo para buscar o Senhor, nós fizemos tudo aquilo que nós precisávamos fazer para a nossa vida. É nisso que está o fundamento da vida do crente. É nisso que está a frutificação. É em buscar a Deus diariamente, e Ele vai fazer isso conosco. Mas existem pessoas que não frutificarão de jeito nenhum, nem em meio às lutas. Em meio às lutas, eu imagino que eles frutificarão espinhos ao invés de frutos. Eles se tornarão mais amargos ao invés de mais doces. Eles se tornarão mais duros ao invés de serem amaciados pela mão poderosa do Senhor. A minha oração é que o Senhor esteja nos despertando a partir dessa palavra para tudo aquilo que tem a ver com estar em Cristo, viver para Ele, entendendo que nele nós temos tudo e sem Ele nós nada podemos fazer. Nós não temos fruto para dar se não for vindo do Senhor, e esse fruto glorificará a Ele. A segunda palavra que eu entendo ser palavra-chave é a própria palavra. No versículo 3, o Senhor Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa limpeza que o Senhor produz, ela vem da própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz toda a pureza necessária para frutificar. Quando Deus alimenta a sua igreja, Ele o alimenta com a palavra. Quando Deus purifica a sua igreja, limpa, a torna pura, Ele o faz pela sua palavra. É a palavra de Deus quem produz em nós tudo de bom que nós podemos fazer. Se nós lermos o versículo 7, a palavra de Deus diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mostrando que a palavra de Deus, ela transforma o nosso coração e faz com que a nossa oração seja efetiva. Em Tiago, no capítulo 4, acho que versículo 3, a palavra de Deus diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Nós aprendemos a orar através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela a vontade de Deus. E uma palavra aqui, ela vale destacar, porque ela diz assim: pedireis o que quiserdes. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mostrando que nessa caminhada, nesse relacionamento com a Escritura Sagrada, o nosso coração é transformado, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. No versículo 10, então, fechando esse termo-chave, palavra, ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu guardo os mandamentos do Senhor e permaneço no seu amor. No capítulo 14, o versículo 21, nós cantamos sempre aqui na igreja, que fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele diz que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O Senhor Jesus Cristo está falando uma coisa linda, porque toda manifestação de Deus na nossa vida é uma manifestação fruto do amor dele por nós. É um amor maravilhoso, interessado pela nossa vida. E esse interesse nos traz a terceira e última palavra, que é permanecer. Vocês viram que em alguns dos versículos que nós lemos, essa palavra já estava presente, como no versículo 4, né? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer significa ter comunhão íntima com o Senhor Jesus. É essa comunhão íntima que nos faz provar da sua vida, nos faz provar daquilo que o homem natural não conhece e alguns nunca conhecerão. Essa vida nova, essa vida renovada diariamente, essa graça que se renova dia a dia no nosso coração. Nós podemos ser inundados por isso, por essa vida de Deus, se nós permanecermos, se nós tivermos uma comunhão íntima com Ele, que faz com que a sua seiva, a sua vida, passe a nós que somos os seus ramos. E é por isso que, quando no versículo 7 fala assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esse quiserdes aí tem a ver com essa mudança de coração que acontece em nós. A comunhão íntima muda a nossa vida, assim como os nossos relacionamentos, numa medida infinitamente menor, claro. Eles vão transformando a nossa vida. Nós vemos amigos que acabam falando iguais aos seus amigos, né? Eu, às vezes, estou conversando com alguém que é muito amigo de outra pessoa, e a pessoa fala um termo ali que tem a ver com aquela outra pessoa, e a gente diz, né? Ah, você está falando igual a fulano, né? E fala igual porque é influenciado. Eu sempre gostei, por exemplo, de sanduíches do jeito que é feito aqui em Recife. Aqui em Recife, não sei se vocês sabiam, mas os sanduíches, eu acho que na maioria das lanchonetes que são daqui, locais, eles colocam em hambúrgueres milho. E eu sempre gostei muito de milho, então milho dentro do sanduíche para mim era gostoso. Até eu começar a namorar com Rani. Quando eu comecei a namorar com ela, ela dizia assim para mim: olha, pede o meu sem milho. Eu disse, por quê? Aí ela dizia para mim que eu não gosto com milho, eu gosto sem milho. Tá certo. E ela começou a comer sem milho e eu continuei comendo com milho. Mas, de alguma forma, essa convivência fez com que eu, pela primeira vez, dissesse assim: os dois sem milho. Né? E assim vai. Eu comecei, então, a aproveitar mais do sabor da carne. Eu acho que era isso. Mas, de alguma forma, andar com Rani, me relacionar com ela, foi mudando também os meus gostos. E agora eu gosto de coisas como ela gosta. Não somente isso, mas muitas coisas. Talvez para você seja estranho essa coisa de milho dentro do sanduíche, não é verdade? Mas aqui em Recife tem outras coisas estranhas também, como, por exemplo, pastel de carne coberto com açúcar, chamado de pastel de festa. Aí você pensa: tu gosta disso, Luciano? Eu digo para você: eu sempre gostei, mas hoje eu amo, porque Rani ama pastel de festa, coberto com muito açúcar.
e com carne dentro dele. O meu gosto foi mudando a partir do relacionamento. À medida que o relacionamento foi se aprofundando, eu fui sendo influenciado por esse relacionamento. Numa medida extremamente mais profunda que o Senhor Jesus Cristo está nos convidando a permanecer nele, a se relacionar intimamente com ele, a provar da sua graça de tal forma que nós, quando orarmos, pediremos aquilo que nós queremos, porque o nosso querer estará alinhado com o querer dele. Ele vai transformando o nosso coração e tornando efetiva a nossa oração. E sabendo que esse relacionamento é verdadeiro, porque a videira é verdadeira, porque é o próprio Deus que trabalha nesses ramos, o Senhor Jesus Cristo ousa afirmar: pedireis o que quiseres, vos será feito. Pedireis o que quiserdes, e quiserdes, e vos será feito. Permanecer nele. E como lemos também em versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, versículo 10, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Há vários graus de aprofundamento no relacionamento com o Senhor no meio da igreja. Pessoas que provaram mais, pessoas que provaram menos. Quem provou mais, buscou mais. Quem provou menos, buscou menos. É uma conta simples de se fazer e é uma conta triste ao mesmo tempo de se fazer quando nós vemos que pessoas que estão ligadas à videira precisam constantemente ser limpos pela palavra, para que veja a necessidade real que todo crente tem de buscar a Deus, de andar com Deus, de viver a sua vida, de provar do seu amor, da sua graça, do seu poder, de ver Ele respondendo sempre com um sim à nossa oração. O texto então termina quando, no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja completo em vós e o vosso gozo seja completo. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Há uma alegria para se provar. Essa alegria está disponível a todos os ramos da videira. Todo ramo da videira pode provar dessa alegria completa que aqueles que estão ligados a Cristo provam. Tem um escritor que, comentando esse texto, o escritor é J.C. Riley, ele tem uma frase que eu queria destacar aqui, ele diz assim: Deus uniu santidade e felicidade, e o Deus que uniu, e o que Deus uniu, não devemos nem pensar em separar. Deus uniu santidade e felicidade, e o que Deus uniu, não devemos nem pensar em separar. Tudo isso está disposto diante de nós. A santidade que vem de Cristo e a felicidade, o gozo completo de usufruir de tudo isso nele, por causa dele, como fala, mais uma vez, tenho que citar Romanos, capítulo 11, versículo
36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Para terminar, eu gostaria de fazer só algumas aplicações dessa mensagem que o Senhor Jesus Cristo pregou. A primeira aplicação é que esta palavra nos chama a uma avaliação. A avaliação é: como está o meu relacionamento com Cristo? Como está a minha ligação com a videira? O quanto de Cristo habita em mim e o quanto de Cristo não habita em mim? Ou de onde retiro eu o meu alimento diário? São perguntas fundamentais para a nossa vida. Eu tenho buscado a permanecer na palavra de Deus. Eu tenho tido comunhão íntima com esse Deus maravilhoso que me chama para essa comunhão, para provar de todos os benefícios que estão nela. Ou eu tenho vivido como se Ele não existisse e lembrado dele aos domingos. O nosso encontro, a celebração que tanto temos saudade de tê-la com todos juntos, os abraços que nós podemos dar, a alegria de rever e tudo mais, ela precisa ser o resultado, a celebração de uma vida inteira com Deus, e não ser só ela a vida de Deus em nós, a oportunidade de aprender de Deus, ainda que aqui, quando estamos juntos, seja tudo muito melhor, tudo diferente, tudo mais profundo, tudo efervesce no nosso coração a alegria quando cantamos louvores juntos, não é verdade? Mas como está a nossa vida? Que tipo de ramos somos? Ou será que somos um ramo que está para ser arrancado pelo próprio Deus e lançado no fogo e queimado? Essa é um chamado desta palavra. Esta palavra nos chama a nos avaliarmos. Em segundo lugar, esta palavra nos chama à integridade. Está nos chamando a vivermos aquilo que nós temos aprendido dele. Se é a vida de Cristo que temos recebido, é essa vida que precisa ser vivida diariamente, em todo lugar. É essa vida que precisa ser conhecida por todos. Não há como viver uma vida aqui e uma outra vida na rua, uma outra vida no trabalho, uma outra vida em qualquer outro lugar onde estejamos. Se estamos ligados à videira, há vida em nós. Não há apenas discurso. É fácil aprender. É muito fácil reproduzir aquilo que nós ouvimos. Mas esta palavra nos chama a frutificar. Há um espírito que habita no crente, e esse espírito tem frutos para que sejam conhecidos pelo mundo. Esta palavra é uma palavra que nos chama a sermos íntegros, inteiros em todas as coisas. Tem uma poesia de João Alexandre, de Sérgio Pimenta, baseada em Tiago, que fala: mesma língua que abençoa, amaldiçoa, mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração. Somos chamados à integridade. Vivamos a palavra. Em terceiro lugar, esta palavra nos chama a uma vida de oração que tem sempre o sim de Deus. Como está a sua vida de oração? Como está a nossa vida de oração? O que é que nos move para estarmos aos pés do Senhor?
Será que é a nossa própria vontade? Será que são os nossos planos egoístas? Será que o que nos move a estar nos pés do Senhor são interesses diferentes dos interesses do céu? Essa palavra está chamando a gente para orarmos com a efetividade de Cristo. O Senhor Jesus orou durante toda a sua vida aqui na terra. E o Senhor, nós sabemos, Ele está com os ouvidos abertos. A palavra de Deus nos revela o Deus Todo-Poderoso se inclinando para ouvir a oração do seu povo. Nós precisamos nos alimentar de tal forma de Cristo, que a nossa oração tenha sempre o sim de Deus, porque nós vamos orar aquilo que nós queremos, porque nós queremos aquilo que Deus quer, porque o interesse maior da nossa vida é a glória dEle. Nós precisamos fazer isso. E por último, esta palavra nos chama à adoração, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Nós precisamos então olhar para Ele e ver tudo aquilo que nós frutificamos e dizer: Senhor, glórias sejam dadas a Ti. Se existe alguma coisa em mim que presta, Pai, eu sei que não é minha. Se em algum momento alguém me atacou e eu fiz o bem, não foi natural. Porque o que é natural em mim é oferecer o mal. Mas se eu ofereço a outra face, já não sou eu, mas é aquele que habita em mim, é daquele que me alimentou, que está vindo o fruto que eu estou oferecendo para o mundo. E no final de tudo, depois de tudo que nós fizemos, nós vamos dizer assim: Senhor, glória seja dada ao Teu maravilhoso nome, glórias sejam dadas a Ti, nisto é glorificado o nosso Pai, em que demos muitos frutos, no tempo certo, na hora certa, diante dos desafios que a vida nos oferece, nós oferecendo para o mundo inteiro, frutos que vêm de Deus, e Deus sendo glorificado através disso, Deus é adorado. Isso não tem a ver só com cânticos, tem a ver também com cânticos, mas não é só cânticos. Isso tem a ver com a nossa vida. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, usufruir da sua vida eternamente. Então, eu glorifico a Deus com minha vida. Esta palavra está nos chamando para dar glória a Deus por tudo aquilo que Ele faz através de nós. Que o Senhor nos dê a graça de permanecer nele, de nos relacionarmos intimamente com Ele, e que a nossa vida possa frutificar para a glória do Senhor. Amém.